seja muito bem-vindo ao nosso canal Multiverso da Leitura. É um prazer ter a sua companhia aí pelos próximos minutos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, ative o sininho para receber as nossas notificações, ficar sabendo quando temos lives ao vivo aqui. E hoje com o tema Jovens Autores, Mundos Reais e Mundos Possíveis, nós temos aqui dois convidados muito especiais. Professora Karina, que já é aqui figurinha repetida da nossa casa, né, professora? Muito. Coordenadora de projetos de formação de literatura da Via Lúdica. E o José Vinícius, um jovem autor, acabei de conhecer, um prazer enorme receber você aqui. Nós estamos diretamente nos nossos estúdios em São Paulo, você deve estar aí espalhado pelo Brasil, pelo mundo, é um prazer ter a sua companhia. E nós vamos conversar um pouquinho, né? Como é que professores podem ajudar jovens estudantes a ingressarem nesse universo da escrita. Antes de mais nada, Karina, conta pra gente um pouquinho do que você faz aqui na nossa editora, como é que é a sua experiência em relação à leitura e produção de texto. Obrigada mais uma vez pelo convite, Carol, e muito prazer a todos que estão assistindo, sejam muito bem-vindos. Bom, eu sou professora, né? A gente nunca deixa de ser professor, né? Você entra na contabilidade, tem alguma coisa que você faz que você volta a ser professor. Você vai ali na cozinha, enfim, não tem jeito, a gente não deixa de ser professor nem no meio corporativo e nem em outro meio. Mas eu fui professora durante muitos anos, né, de Fundamental 2, e os meus últimos anos foram no sexto ano. E eu era apaixonada pelo sexto ano. E hoje, já faz uns 2 anos que eu estou na editora, trabalho na área de coordenação, da área de formação, né, de professores dentro do literário. Então, a gente aí faz uma parceria com esses professores para a gente poder formar leitores literários, para a gente poder aguçar esse olhar para o sensível e para o poético. Muito bem, então a gente tem aí um público de professores, um público de pais, de mães, de estudantes. José Vinícius, diretamente de Florianópolis, aqui para os nossos estúdios em São Paulo. Conta pra gente um pouquinho a sua idade, o que você está fazendo hoje. Eu me chamo, quem já me apresentaram, eu me chamo José Vinícius, tenho 19 anos atualmente, escrevo poesia, literatura, histórias, desde meus 12 anos de idade, já venho com influência por conta da minha mãe, que é escritora, professora também, tanto dos anos iniciais, ensino médio, superiores também, faculdade, e essa influência veio comigo já, inspiração, já estou nessa área, né, dos professores também, da área da literatura, dos estudos. Então, desde pequenininho já venho acostumado nesse ramo e quis me tornar um excelente escritor. Exatamente, eu conheci, já conheci o livro, Excelente mesmo, agora deu cara, né? O autor deu cara para nossa obra, Procurando Luna, é um livro aqui da nossa editora Via Lúdica, do nosso grupo editorial. O Zé Vinícius escreveu, o nome dele aqui, Zé Vinícius, tá bem característico. Ele escreveu isso aqui, quantos anos você tinha? Quando eu escrevi esse Procurando a Luna, foi o mais recente, quando eu estava com 17 anos, indo para 18. Foi o último lançamento, que veio à tona, assim, quando eu fui apresentar meus livros. No caso, eu já tenho 2 publicados. Um Medo Bonito, que é recontando histórias do meu avô Carlos, histórias que ele contava e conta até hoje. Que legal. E outro eu fiz sobre um acontecimento que aconteceu comigo, que se chama Theo e Amora, que é um gatinho que eu tenho hoje em dia e que a gente pegou para adotar, a gente deu o nome de Amora e quando a gente foi castrar a gente descobriu que era Theo. E aí nesse livro eu relato esse processo. esse acontecimento. Então essa é a sua terceira obra publicada? Uhum, O Procurando Luna que a gente tem aqui na Via Lúdica é a sua terceira obra. isso mesmo. Bom, antes da gente conhecer um pouco aí desse processo criativo, como é que se iniciou, eu quero dizer para vocês que a nossa proposta hoje, na nossa conversa, é desenvolver um diálogo entre o mundo dos professores e o mundo dos estudantes que sonham em escrever e contar suas histórias. Como um jovem pode dar esse primeiro passo para se tornar um autor e como professor, um elemento aí essencial nesse processo, pode auxiliá-lo. Então, você que já conheceu um pouquinho aqui da fala do José Vinícius, a gente vai saber como
como é que foi esse primeiro passo quando você deixou de ser leitor para começar a criar suas próprias histórias? Eu deixei de ser leitor para ser escritor por conta do incentivo da minha mãe. Os próximos lançamentos eu vou contar um pouco sobre isso, que ele se chama, meu próximo lançamento, no caso o quarto livro, eu irei fazer um livro autobiográfico Que legal! contando isso. Eu comecei a escrita por conta da minha dificuldade que eu tive de aprendizagem, tanto na parte da escrita e da leitura. Em 2016, eu estava com 11 anos, por aí, e não sabia ler e escrever, diferente dos meus amigos, não sabia. Eles tinham que ler para mim e escrever para mim. Eu me lembro que quando eu fazia a catequese era muito presente nisso, porque a catequista, ela ditava e a gente tinha que escrever. Então era uma pedra no meu caminho. Então, em meados de 2016, minha mãe foi para Portugal, Braga, fazer o doutorado de sanduíche, e eu fui junto com ela. Lá eu frequentei uma escola integral e, como os acontecidos, eu não sabia escrever e tinha que escrever e ler. O que aconteceu? Um diretor dessa escola me pegou e reuniu mais duas crianças que tinham a mesma dificuldade que eu e sentava com a gente para ensinar no tempo livre dele. Olha só o papel do Ele professor. ele teve esse apoio, até hoje ele manda e-mail, eu respondo ele, a gente fica em contato, ele sabe dos meus Mas eu livros. digo isso, né? A questão da humanização, do afeto na educação é fundamental. E com as nossas salas tão lotadas, o professor vai perdendo isso por conta de muitas demandas, né? Que vão desprivilegiar esse tipo de trabalho Sim. que foi feito por este homem Ô, Karina, eu maravilhoso. ainda vou um passo para trás, porque olha só, a referência dele é a mãe. Olha como o vínculo afetivo Exato, pesou. já vem conduzindo Exatamente. desde pequeno. Então ele vê em casa, ou a mãe na escrivaninha, ou na mesa da cozinha, trabalhando, estudando, né? Então já tem Lendo. E lendo. sempre rodeado de livros, sempre. Sempre com uma estante cheia. Que referência, Que né? referência. Mas você sabe, Zé Vinícius, que outras crianças que às vezes não têm essa referência que você teve, Sim. que você tem, elas têm muita vontade também de escrever, né? E às vezes não tem o incentivo que você teve, né? Exato. E mesmo assim, esse bate-papo hoje é justamente para incentivar, né? Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Que você teve, que você tem de ter O apoio da família. apoio maravilhoso de uma mãe maravilhosa. E além de eu demonstrar, né, minha cultura, meus poemas, as minhas histórias, o principal objetivo meu é dar apoio para as crianças que têm dificuldade, que tiveram a dificuldade que eu tenho, dar oportunidade e esperança. Porque muitas delas não têm Isso. apoio e desistem no meio do caminho, desistem da escola, vão para uma vida errada, vamos se dizer, Isso. que não tem o que eu tive em casa, né? Ótimo. Muito legal. Mas que Aí legal, né? nessa história lá de Portugal, esse professor sentou, te incentivou, e aí quando é que virou a chave? Bom, agora eu sou um leitor e agora eu vou escrever. Foi no momento que eu olhei para minha mãe e falei, nossa, eu quero dar autógrafo. Quando ela foi fazer uns eventos. Adoro. E aí ela falou assim, então faça um livro. Aí eu fiquei com isso Adorei. na minha cabeça, eu falei, não, vou fazer um livro. Tanto que o meu primeiro livro foi assim, ela tinha um gravadorzinho, eu peguei o gravadorzinho e lembrei que meu avô contava histórias, né? Todo ano quando a gente se reunia na fazenda dele. Aí eu falei, vou fazer um livro disso. Olha o Vai vínculo ser afetivo aí interessante. também. Muito importante. A referência da mãe, o professor que teve afeto. afeto de sentar e paciência e dedicação. E por onde você começou, que era um vínculo familiar ali. Você queria registrar o que você ouvia. Sim. E eu acho, assim, uma coisa que a gente tem que, toda vez que eu ouço essas experiências, toda vez eu chamo isso para mim, para a gente refletir sobre a questão do afeto dentro da estrutura escolar, né? Então, a questão humana, né? A questão de trazer a ideia do estreitamento afetivo, né? Cada vez mais.
porque o que o diretor fez como professor e como educador é algo que quebra barreiras hoje, né? Quebra estereótipos, você olha, você não vê, né, dentro de uma estrutura escolar isso acontecendo. Então serve para a gente, é um chamamento mesmo, para a gente refletir sobre o nosso dia a dia da escola, né? Eu acho que isso é importante para a gente como educador, né? Exatamente. E aí você pegou o gravador da sua mãe? E peguei o gravador e depois disso eu passei tudo pro notebook da minha mãe, tanto que eu me lembrei agora, eu tinha ainda dificuldade, mas estava já perdendo, e eu fui escutando e escrevendo, tanto que a mãe, ela organizou depois, arrumou os erros de ortografia que eu tinha, né? Mãezinha E do foi esse mãe. primeiro contato que eu tive. Aí Ai, que depois disso eu legal. comecei a gostar bastante da E é legal literatura. que as suas literaturas, a gente vê tanto pelo Procurando Luna, quanto esse que você falou da Mora Tel, são experiências suas, né? Uhum. Olha só que referência legal. Exato, Então, esse exato. diálogo que a gente está tendo aqui incentiva a gente a falar um pouco do nosso prêmio Multiverso, né, Karina? O prêmio é uma iniciativa aqui do nosso grupo editorial que incentiva a produção literária ao revelar novos autores brasileiros. Então, é uma ferramenta prática, porque o estudante ali de sexto a nono ano vai se inscrever, vai transformar o sonho da escrita ficcional num projeto palpável, né, Karina? Isso, exatamente. E aí a gente quer falar um pouquinho, José Vinícius, através da sua experiência, como a gente pode incentivar outros estudantes a também a escreverem ali as suas histórias, seus relatos, dentro, lógico, das regras, do regulamento que a gente tem da proposta do prêmio, né, Karina? É porque, na verdade, o que acontece? Quando um aluno, pode ser de escola pública, ou escola privada, ou municipal, às vezes ele olha e fala, eu quero participar, mas não vou não, porque eu não vou nem ganhar. Isso daí eu vou, sabe? Porque, você acha bobagem, vou perder meu tempo e tudo mais. O que a gente tem a dizer para esse aluno, né? Que já fui eu. Já fui eu. Tente por você, né? Faça por você. Escreva por você. Você tem que se oportunizar, né? E eu também, aqui neste momento, chamo a atenção das instituições escolares e dos professores para que possam incentivar essas crianças a participarem mais de concursos, de experiências fora do ambiente escolar. A gente precisa dar vida àquilo que é apreendido e aprendido. Então a gente precisa dar vida fora dos muros da escola, por meio de ou experiências como essas. Porque um aluno que participa do Fundamental 2, que participa desse prêmio Multiverso de Literatura, ele entra aqui na categoria Jovens Escritores e basicamente as escolas, ou no caso a escola, o professor e a família, obviamente vai ter que ter aí o seu papel, porque ele é um menor, né? Então, nós como educadores, acabamos abraçando muito mais a causa, porque nós queremos que os nossos alunos alcem voo aí, vão e façam o caminho deles. Então, eu chamo a atenção aqui das instituições para incentivarem os seus alunos. Por quê? Gente, eu tive um aluno... Agora começou, senta aqui lá vem só. O que acontece? Tenho que me conter. O que acontece? Eu tive um aluno muito quieto, ótimo aluno de exatas e português. Era um bom aluno, mas não era o melhor lugar para ele a minha aula. Mas tudo bem, cada um tem suas competências, suas habilidades, enfim. E aí, eu estava com um texto do Manuel de Barros, um poema do Manuel de Barros, e aí eu falei, eu queria chamar alguém para ler. Só que eu não vou chamar ninguém, porque vocês vão ter que se oferecer agora. Senão eu fico, vem fulano, ele, ó. Todo mundo, ufa, né? Não fui eu. Aí o menino veio, não pestanejou, porque geralmente eles, né? Reclamam. Foi escolhido. Por que não fulano? Aí foi. Chegou lá,
Gente, ele fez uma mediação Que que você não assim, esperava. não, ficou, a sala inteira ficou assim, ó. Ele fez uma leitura do poema, ele recitou o poema de um jeito, meio que mastigando, engolindo a palavra, sabe? Sentindo aquilo. Quando ele parou, eu só fiz assim, quem é você? Eu falei, da onde... Mas você entende, professor, que a gente tem que oportunizar? Num momento desse, de escape, um momento involuntário, vai e pá, explode ali um dom, uma competência que às vezes nem ele sabia que tinha. E uma coisa que eu achei interessante, antes da gente começar a gravar aqui a nossa live, antes da gente começar a conversar e bater o papo ao vivo, a gente perguntou, né, o que o José Vinícius tem feito agora. E eu achei interessante que ele tá na área de exatas, ele não tá na área de humanas. E aí ele falou que é um hobby escrever. E às vezes a gente rotula um aluno achando que ele, que ele é muito bom bom em exatas, matemática. Mas talvez o hobby dele seja a escrita, a leitura, alguma coisa que o professor não tenha percebido nas competências práticas. Então, isso que você falou é muito interessante. Muito, muito. E eu digo, nós, quando tem um campeonato ou uma oficina, um concurso de matemática, que nem tem, né, vários aí, a escola inteira se mobiliza. Né? O professor de português vai lá, o professor de química vai lá. Mas a gente também tem que pensar em mobilizar a escola de outras maneiras também. Não é só nas exatas ou na... Não, a gente tem que mobilizar a escola para as artes, né? Para a literatura. Por quê? Porque são nesses momentos em que os nossos alunos, eles vão sentindo o que eles querem, o que eles gostam, o que eles podem desenvolver, e eles vão se encontrando. Sim. Então a gente tem que oportunizar. Então, em relação ao Prêmio Multiverso de Literatura, eu digo a esses alunos de Fundamental 2, escrevam. E você, Vinícius, o que você diria? Se você estivesse lá de sexto a nono ano e chegasse essa proposta, o que você ia achar? Como é que você ia reagir? Eu aceitaria. Ai, que bom! Porque eu já me identificaria com a área, mostrar pelo menos os textos que eu faço, as prosas que eu faço, os poemas, né? Principalmente de ritmo de cordel, eu acho interessante. E acho que principalmente incentivaria meus colegas a fazer, a se inscreverem. Legal. Muito bom. Você sabe que eu adorava dar aulas para sexto ano, sabe por quê? Eles têm uma animação. Você fala, vai ter um concurso de com gás, né? Vamos. Vai ter um concurso de... Eu, às vezes nem sabia fazer, mas eu vou participar, porque a Pro falou. Então, eles têm uma energia que é uma delícia. E depois vai crescendo, os hormônios vão ficando diferentes, né? Mas eu acho muito importante, você pode incentivar o seu colega, o professor incentivar a sua turma. E sabe, professor, tem um lugar para você aqui, neste concurso. Tem um lugar. Além de alunos, tem dos professores. Tem também. Você também pode se inscrever, né, como aí numa categoria adulta. Nós temos a categoria Jovens Escritores, né, e a categoria Escritores Regionais, tá? Então, o que acontece? Você pode se inscrever nessa categoria e pode também participar e ter aí a sua premiação, ter também o seu lugar dentro de uma proposta, de uma perspectiva literária e artística para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, para a sua vida pessoal, porque Exatamente. É isso. E o tema do prêmio fala sobre mundos reais e possíveis. Olha, vamos fazer um exercício aqui. O José Vinícius, que já tem uma obra escrita, ele fala muito sobre transformar uma história da vida real, né? Relatar uma história da vida real. Como você transformaria a sua história do cotidiano numa história de ficção, por exemplo? Tem alguma ideia que você daria para quem está assistindo a gente? Hein, Karina? Vamos pôr o processo criativo em Nossa, eu já estou pensando a minha, porque a gente é eternamente criança, né?
Vai, primeiro você. Eu tenho fé que você é mais criativo que eu. A gente vê que você conta muito do que acontece com Sim. você, né? Aí da história dos gatinhos. A gente até perguntou, não tem cachorro? Você falou, não, eu vou mais pro lado dos gatinhos, né? E aí depois eu queria que você contasse até um pouco dessa experiência que você tá tendo com as crianças para desenvolver aí uma outra obra com base no que as crianças fazem, né? Sim. Conta pra mim um pouquinho, então. Eu sempre vou para as escolas apresentar meus livros, desde o Medo Bonito até o Amor e Tel, que é atualmente, né, o último lançamento. Esse aqui vai ser o próximo, Procurando a Luna. Eh, e sempre vou para incentivar elas, primeiramente, porque o que você estava falando é que talvez nos dias atuais, nas escolas, a gente não aprofunda tanto na parte artística, né? Da arte, do poema, que querendo ou não, para a gente produzir um livro, ele não precisa ser capa dura, ele não precisa ser assim todo produzido. Pelo que eu aprendi, que foi com uma professora no segundo aninho do ensino fundamental, o meu primeiro livro mesmo foi um Trezinho Triste, que é um livro artesanal feito à mão, lápis de escrever ou caneta e lápis de pintar, de cor, sabe? E eu transformei em um livro. O que que eu passo para as crianças? Vocês não precisam disso, vocês não precisam de dinheiro para produzir uma arte. Você só precisa de uma folha A4 e um lápis. Tantas vezes que eu fui nas escolas e depois as pessoas, os professores me mandavam feedback falando que Ótimo. talvez já me ocorreu umas 3, 4 vezes da criança fazer um livro artesanal, já de a criança, pô, incentivar os pais, pô, pai, patrocina, pô, não tenho muito uma renda, mas, pô, eu faço, sabe? E Uma acho muito gráfica, interessante. Sim, né? é isso que eu quero passar para as crianças. Eu quero incentivá-las, Eu acho maravilhoso. eu acho Isso incrível porque precisa. já teve uma situação, tanto lá em Florianópolis, nessa mesma escola que saiu Procurando a Luna, as crianças acharam muito estranho um escritor jovem, porque para elas o escritor ele é sempre mais Velho, uma velho, pessoa mais velha. adulto. Aí tu olha ali, Quando chega a gente um... vai contar uma história, a criança deve pensar que é o Papai Noel que escreveu, assim, sabe? Aquele personagem de barba branca. E o que eu acho engraçado, fazendo um parênteses, é que a minha filha conta uma história, chega no final, quando aparece aqui o rosto das pessoas. Esse que escreveu, mamãe, esse que pintou, então Ele é eu acho vivo, muito ele legal existe, pôr a foto. ele é gente. E no seu caso é uma foto de você muito criança, com a sua gatinha. Então pensa as crianças se identificando com o autor e o ilustrador da obra, né? Exato. É que nem você falou, geralmente as crianças pensam, nossa, o escritor já morreu, já tá morto. Tem uma questão muito importante, né, de você levar o escritor para a escola, e eu sempre tentava fazer isso quando eu Imagina tinha... quando eles veem Agora, a imagina idade. ver você na escola, as crianças devem pirar. Quando as crianças olham pra mim, você vê os olhinhos delas brilhando assim, tipo, meu Deus do céu. Se identificam, Aham, né? se Que legal. É muito bacana. E esse tipo de movimento que você está fazendo, Zé, tanto com as crianças, e também em relação aos processos pedagógicos, de vamos fazer o livro, vamos não sei o quê. Esse movimento todo é um movimento muito importante para as escolas, porque a gente vê uma movimentação contrária à arte. Ah, não serve para nada, não, né? O livro de literatura é sempre o último a ser comprado quando sobra o dinheiro. Eu não estou falando que, né, cada um tem a sua situação, cada um tem os seus recursos e as suas necessidades, mas a gente luta contra um olhar que é o olhar da lógica, da funcionalidade que é um olhar que a gente tende a enfrentar todos os dias na escola. E se a escola não mudar esse movimento e acatar este movimento que você vem fazendo, que é um movimento a favor da arte, a favor da cultura, da leitura, da criação, a gente precisa fazer isso, porque senão a escola perde o caráter de formar pessoas competentes naquilo que elas fazem, né? Porque competência está ligada à percepção do que é importante para mim como ser humano. E a arte tem esse papel, né? De reflexão, de percepção, do sentir,
do atribuir o sentir ao sentido. Então, você vem fazendo um movimento muito bonito nas escolas, né? Então, eu acho que a gente tem que chamar isso para refletir, trazer isso para pensar, porque se a gente não mudar essas concepções que nós estávamos conversando hoje, de eu gosto mais do período em que a minha filha está à tarde na escola porque ela está em contato com a natureza, porque de manhã é muito chato. É muito chato. A gente tem que mudar isso de alguma maneira. Exato. E é um chamamento. E o prêmio, querendo ou não, é uma iniciativa para a criação de projetos muito legais que vão movimentar a escola, né? Essa iniciativa que ele tem de ir até a escola parece que acessível para uma criança que acha que o livro, nunca vou escrever um livro, nunca vou, imagina publicar um livro, uma pessoa que, isso torna o brilho nos olhos que você vê, é essa acessibilidade que você está levando. E quando ele fala da folha A4, ele tira a ideia do sonho inalcançável e ele vai trazendo criança pro real. Adora papel. Aí a criança, o que que ela faz nesse momento? Ela corta o estereótipo de que eu nunca vou conseguir, porque ela já vai galgando aquilo dentro da cognição dela. Isso é importantíssimo, né? Bora lá, aproveitando então sua fala aí, qual que é a sua ideia então para transformar o que você vê no seu dia a dia para uma história de ficção, pensando no tema do nosso prêmio? Lembra que a gente tem também no prêmio a questão da regionalidade do Brasil. Tá. Que aí cada pessoa pode falar de onde nasceu, algo ali local. Então eu vou lá pro meu sítio. Então... A Karina falou numa outra live que ela é de Araçatuba. Você nasceu em Araçatuba? Araçatuba. Então quem já acompanha o nosso canal vai estar por dentro aí dessa história, né, Karina? Esse mesmo. Eu nasci numa cidade de menos de 200 mil habitantes, pequena, né? Muito quente, divisa com Mato Grosso do Sul e rodeada de muita natureza, de muito bicho e de gente muito simples. Então, eu acho que eu faria esse resgate hoje para aquele lugar daquela época, porque hoje já mudou bastante, mas eu faria esse resgate daquele lugar em que até hoje eu sinto saudade de um bem-te-vi que ia na minha janela do quarto cantar todas as manhãs, no mesmo horário. Então, esse tipo de lembrança é uma lembrança afetiva que me traria uma inspiração, sabe? Para escrever. O cheiro da planta da minha avó, da dama da noite, né? Parecia que no sábado era mais cheiroso ainda. Ela tinha uma árvore de dama da noite. E o cheiro da árvore, toda vez que eu passo por alguma casa, eu sinto, eu falo... Você lembra daquele Não, lugar. Primeira coisa, avó. Sabe? A avó. Memória Exato. Então, eu acho que eu ia para esse lugar, neste momento, trazendo os cheiros, os gostos, as falas, o meu quarto, né? O quarto de estudante... eu tentava numa escrivaninha ali feita de plástico ali que a gente tinha, colocar todos os meus livros ali, a biblioteca que ficava na esquina. Eu acho que eu ia para esse lugar. Olha só, saindo então aqui do centro-oeste, né, e sudeste, vamos descer para o sul. Você lá da região ali de Santa Catarina, o que você traria de... Eu traria mais a vivência do meu bairro, né? Vivência das pessoas que têm histórias. Eu acho que, com certeza, cada pessoa é uma vivência, cada pessoa carrega uma história. Como eu sou uma pessoa muito afetiva, né? Sou muito coração mole, eu acho que eu traria alguns aspectos ali da questão da mineração, sou de Criciúma, né? Das minas também, que contém toda uma história. Eu acho que eu também falaria sobre isso, traria esse tópico também, representar da onde que eu vim, o tempo que eu cresci, né? Minha infância inteira, trazer, que nem eu falei, os aspectos, as histórias do meu bairro, trazer as pessoas mais para perto, porque, querendo ou não, somos histórias em movimento. Então, queria concretizar isso.
Então, passar de geração em geração, talvez, pô, o filho do meu filho vai ler, Exato. entendeu? Isso. Eu quero fazer isso na maioria das minhas histórias, sabe? Eu quero deixar um legado assim, não só meu, mas das pessoas ao meu redor. Muito Bacana, legal. Gostei das muito duas legal. ideias aqui, né? De Né? referência para o nosso prêmio, pensando nos mundos verdade. reais e possíveis, né, É Karina? verdade, é verdade. E olha, gente, professores e alunos podem se inscrever, todos vocês. Exato. Eu acho que vai ser muito bacana. Se eu não trabalhasse na editora, eu me inscrevi também. Agora, indo por um caminho assim, que às vezes quem está assistindo a gente pode pensar, né? Escrever não é um processo fácil. Teve algum momento aí nessa sua trajetória, José Vinícius, que você sentiu um bloqueio, que você falou, agora eu não consigo passar dessa parte da história. Como é que você conseguiu contornar essa situação e desbloquear a criatividade nesse momento? A pedra do escritor, o desafio do escritor é o bloqueio, né? Tanto que a gente, às vezes, quando eu pegava ônibus, eu ficava olhando para o nada, pensando. Quando eu estava produzindo esse livro, né? E, pô, chegava assim, pensava uma coisa, já pensava em outra, já anotava, mas teve, pô, um período ali que eu fiquei em torno de uns 3 meses parado, assim, pô, não tá saindo nada. Vou procurar alguma coisa. E aí eu, pô, vou ir correr atrás das escolas, vou correr atrás das crianças. Pô, às vezes eu tô apresentando os meus livros, é isso que eu faço. Eu olho assim, nossa, interessante. Surge uma ideia. Surge uma ideia. Vou lá e anoto. Aí depois chego em casa e já, pô, passo pro livro, né? Passo pro PDF que eu tô escrevendo. E é isso, mas o grande bloqueio, eu acho que a melhor forma da gente perder o bloqueio que a gente tem de escritor, eu acho que a gente dá um tempo pra gente Boa. curtir um pouco com a família, passar um tempo. Adélia, eu tô falando da Adélia muito hoje, né? Mas a Adélia, ela fala uma coisa muito legal. Ela fala assim, que ela ficou anos sem escrever, né? E a editora, ela tinha que cumprir um papel ali de entregar material. E ela falava assim, gente, tinha uma época que eu olhava a pedra, eu via só a pedra. E é isso, né? Porque não tinha um desdobramento. E tá tudo bem, né? Porque essa veia do sensível, ela é nossa, faz parte da nossa humanidade, não é só do poeta. Mas é um trabalho muito grande também no mundo em que a gente vive, alimentá-la. Né? Porque não é porque a gente não quer, é porque a gente precisa pagar boleto, a gente precisa pegar ônibus, e é difícil mesmo. Tá né? no cotidiano, Tá né? no cotidiano. E aí essa racionalidade toda, querendo ou não, né? A gente tem os nossos bloqueios. No caso da Adélia ainda teve outras questões também, né? Mas é isso que você está dizendo, Zé. É uma coisa muito importante, porque você achou uma maneira de falar, não vou deixar o projeto parado. Uhum. Eu não vou deixar esse projeto parado, porque é algo que é meu. E nas experiências que ele cria, Exato. ele tira inspiração disso. Exato. A gente não pode parar naquilo que a gente... É nosso, naquilo que a gente cria, porque senão... fica uma coisa... gente, eu não gosto do inacabado, assim, no sentido do sentir as coisas. A gente tem que batalhar pelos nossos sentimentos, pelos nossos sonhos. E é isso que você vem trazendo para as crianças e para os adolescentes. Sim. Né? É um legado. E como que um professor, no caso, ele era o professor dessas crianças, ele é o professor dessas crianças, mas vamos supor, os alunos, né, a gente tá falando aí de alunos de sexto a nono ano, como que o professor pode ajudá-los nesse processo de criatividade que às vezes dá aquela travada? O que você acha, Karina? Bom, o que eu acho vai destruir as estruturas escolares, porque eu dava um trabalho para as minhas diretoras, gente, era uma bagunça que eu fazia naquela escola, mas por quê? Porque tem que ser gostoso, tem que ser alegre, tem que ser divertido. As crianças, quando vocês colocam protagonismo nas crianças, elas assumem as responsabilidades e elas trabalham. Então a gente tem que fazer isso. Então eu, por exemplo, eu gostava muito de fazer um produto final
né? Um produto final das leituras, das mediações em que eu ali trabalhava com eles. Então, se eu estou mediando ali com eles, trabalhando a formação de um leitor literário dentro de um texto teatral escrito, você pode ter certeza que vai ter uma baguncinha depois. Nós vamos montar um projeto em que eles vão atuar, só que eles vão atuar escrevendo. É a escrita e a performance. Então, eu sempre montava um projeto por meio de um livro. Da teoria para a prática. Isso. Eu partia da leitura literária, eu fazia mediação, eu trabalhava toda a parte da obra mesmo, das riquezas, de tudo aquilo, de todos os recursos poéticos que a obra aí fornecia para mim. E trabalhava com eles, não deixava escapar nada, e aí a gente ia fazendo a imersão para o pós-texto, né? Depois de toda a imersão por meio dos recursos que o texto oferecia, eu ia para o pós-texto. Como eu fazia isso? Seja por meio de um texto teatral escrito que virava uma performance teatral, seja por meio de, nós fizemos uma árvore, chamava Árvore dos Afetos, né? Então, eles colocavam ali, eles faziam na árvore, escreveram uma carta para eles mesmos, né? A gente fez uma árvore na sala, então eles escreviam para eles mesmos, para eles lerem no último dia de aula. Então a gente colocava ali. E eles às vezes iam alimentando aquele envelope. Então, no último dia, eles vinham uma progressão de crescimento. Exatamente. Então, eles liam aquilo. O que eu fiz com isso? Eu montei um livro para eles, né? Eu falei, agora você vai fechar, né? Porque eu fui a professora de 6º e 7º dessa turma. Então, no 7º, eu peguei esse material, trouxe para o 7º ano com eles. Falei, agora a gente vai montar com as experiências deles. Com as experiências deles. O que o professor mais tem, gente, é criatividade. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Então, eu acho que a gente não pode deixar a nossa criatividade entrar nesse processo dos planejamentos engessados, sabe? Então, a gente tem que parar com isso de alguma maneira. Eu não sei como vai ser feito, eu sei que existe toda uma estrutura, enfim, de provas e concursos e enfim, né, que engessam esses planejamentos, mas a gente não precisa ficar refém não, gente. Tá? A gente não precisa, o professor não precisa ficar refém disso, ele tem que ter autonomia e a estrutura escolar tem que dar autonomia para ele. E aí o professor vai servir como um incentivador, uma inspiração, né? Aí ele pode fazer essa bagunça. Para a criatividade do aluno fluir. E precisa, gente, precisa. Olha, escola feliz, vida feliz. Exatamente. Pode ter certeza disso. Já encaminhando para o final aqui da nossa live, então, eu queria que vocês dessem uma última palavra para quem assiste a gente, no sentido de que conselho vocês dariam para um jovem que está pensando em começar a escrever um livro, José Vinícius? Eu acho que, principalmente, não ter medo do julgamento das outras pessoas, que muitas das vezes não dá valor à literatura, né? Não dá valor à escrita, à arte. Então, acho que, tanto na parte da saúde mental, acho principal, muitas pessoas usam o meio da literatura, do texto, do poema, das suas artes. Eu acho que deveria começar a mostrar, como eu fiz. Há um tempo atrás, eu escrevia no celular assim, batia uma foto, às vezes ia na praia e ficava pensando, filosofando, né? Aí eu pensei, nossa, eu vou começar a compartilhar, vai que alguém se identifica a mesma coisa comigo. A mesma coisa da sua cidade natal. Às vezes a mesma coisa que você sentia, outra pessoa sente outra região. Exatamente. Sabe? Passou pela mesma situação, sente aquilo, aquele aconchego, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal que eu tenho que falar para os jovens. Ser vocês mesmos, é isso.
E não tenham medo. E não tenham medo. De serem julgados, né? Tem muita gente que acha que tem vergonha. Ah, não vou mostrar o que eu escrevi porque, não sei, a pessoa pode achar tal coisa. Minha professora não vai não vai gostar. Ai, nada a ver mostrar pra minha professora. Exatamente. Eu já ouvi isso. Eu falei assim, credo, a professora sou eu? Nossa, me senti agora péssima. Não, nada a ver, era uma outra professora. Tá bom. E Falei, você, gente, Karina, que conselho você daria aí para os jovens, ou até para os professores, né? Já que a gente tem essa categoria no prêmio, para que comecem a escrever aí um livro? olha, a gente tem prazo. Mas eu posso dizer uma coisa. Não tenham pressa, escrevam. Se for para escrever até o último dia, escrevam. Não tenham pressa, porque a escrita, ela depende de um processo emocional, de um processo intelectual, de um processo psicológico que vai quebrar a ideia do tempo cronológico, sabe? Então, escrevam, não precisa escrever rápido. Ainda mais se... porque tem data, eu tenho que escrever rápido. Não tem problema, não. Escreve no teu tempo, que o teu cérebro, de alguma maneira, vai falar assim, é até hoje. Vai no teu tempo, vai sentindo o que você quer colocar ali. Sinta o que você quer colocar ali. Vai buscar aquela lembrança, né? Vai buscar aquela experiência que talvez você nunca viveu, mas que de alguma maneira você quer trazer. Então, devagar, sempre, que a tua mente vai te dar aí um toque e vai falar, tá bom aqui. Exatamente. Né? Devagar e sempre. E persistência, não precisa escrever rápido, tá? Não precisa escrever rápido. Vai no teu tempo, no teu sentir, mas escreva. Dê o seu próprio apoio para você fazer aquilo que é teu. Pronto, as dicas estão aí. Sem pressa e sem medo, põe no papel, se inscreve. A gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link para você dar uma olhada no regulamento, nos prazos, mas coloca para fora, a gente quer muita gente participando aí do nosso prêmio Multiverso de Literatura. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Vinícius por ter vindo aqui, professora Karina. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, né? Foi um prazer conhecer o Zé. Exatamente. Até a próxima live. Vamos dar tchau aqui para essa câmera do meio. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Até mais.